Fala galera, estamos começando mais uma live de quinta-feira, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Se você perdeu da semana passada, baixa aí na nossa timeline e assiste o nosso bate-papo com a Frânio Miranda, parceiraço da Casa do Valpaiva, a Miranda Computações há muitos anos. Foi um papo bem bacana, não perde. Hoje eu estou aqui com Isabelle Rezende, farmacêutica da Casa do Valpaiva, e nós vamos conversar sobre a cronofarmacologia. Não sabe o que é isso? Fica aí para aprender mais essa com a gente hoje. Mas para começar, Isabelle, seja bem-vinda à nossa live. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona o setor farmacêutico da Casa do Valpaiva. Bom, boa tarde. O setor farmacêutico da Casa do Valpaiva, nós dispensamos toda a medicação de forma gratuita aos pacientes, mediante prescrição médica, e também nós fazemos o acompanhamento e a orientação dessas prescrições médicas. De que forma? Nós orientamos aos pacientes e aos acompanhantes, né? E aqui nós temos algumas mães que não foram alfabetizadas, e para que a adesão ao tratamento e o sucesso do tratamento seja bem legal, nós usamos métodos lúdicos, como as tabelinhas com sol, lua, com os intervalozinhos que essas medicações precisam ser tomadas, e também em casos mais que requerem maiores cuidados, como no caso de pacientes transplantados, nós usamos até cartolinas com emborrachados coloridos, porque os pacientes transplantados, eles requerem maior cuidado e nós não podemos ter acesso sempre e todo o horário no quarto, porque eles ficam em isolamento. E, Isabelle, vocês fazem o uso aqui da cronofarmacologia, né? Durante esse acompanhamento. O que é a cronofarmacologia? A cronofarmacologia é a ciência que estuda o melhor horário de tomar os medicamentos de acordo com o funcionamento do organismo, para que esse medicamento seja eficaz e tenha os menores efeitos adversos. Então, quando a gente vai no médico, que o médico fala, toma esse remédio de 12 em 12 horas, a gente nem imagina, mas existe uma ciência que estudou para explicar por que aquele remédio tem que ser tomado de tanto em tanto tempo, não é isso? Isso, porque tudo isso, para o medicamento fazer o efeito, tem vários fatores que estão envolvidos aí, né? O tempo que esse medicamento vai levar, os fatores ambientais também influenciam. Se o medicamento é prescrito de 12 em 12 horas, você não pode tomar antes desse horário, porque o que é que acontece? Todo medicamento, ele leva o tempo, esse exato tempo para fazer o efeito. É tanto que às vezes a gente tá com uma dor de cabeça, estou morrendo de dor de cabeça, vai lá, toma um comprimido e diz, passou. Assim que ingere o medicamento, diz, passou, mas não é bem assim. Isso aí tem uma coisa psicológica, né? Isso, psicológico. Então tem que seguir todo o horário correto. E como é que funciona a cronofarmacologia aqui na Casa do Valpaiva, no tratamento oncológico? Pronto. Como eu já falei, a gente segue a prescrição médica, é muito importante, porque esses pacientes oncológicos, como a doença, a gente costuma dizer que o tratamento é muito longo, costuma ser até um tratamento crônico, então eles fazem o uso dos medicamentos por longo período de tempo. E o que é que a gente orienta sempre? Tem que ser tomado no horário correto, sempre, todos os dias. E assim, às vezes a mãezinha chega diante do choque, do diagnóstico e de tudo, e chega e diz, eu esqueci de dar a medicação agora, e como é que eu faço? Então, a gente orienta, não pode ficar sem tomar medicação. Toma assim que lembrar e faz o ajuste da dose de acordo com o último horário que tomou. Se, por exemplo, a criança tem que tomar de 12 em 12 horas, como você já falou, aí é para tomar manhã e noite. Se esqueceu de tomar, toma assim que lembrar, digamos que lembrou na hora do almoço. Então, vai tomar, vamos dizer, tarde e noite. Faz o ajuste da dose. Não pode esquecer de tomar, nem também, eu esqueci de tomar, era para tomar de manhã. Eu posso tomar os dois à noite? Não, porque o que é que acontece? Os pacientes oncológicos, a medicação quimioterápica, a dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica. Então, se eles tomam a medicação, as duas medicações de uma só vez, isso pode trazer um efeito tóxico grave ao paciente. E pode causar
é aquela coisa, é muito medicamento, né? Uma infecção medicamentosa, não é isso? Isso, pode trazer uma interação medicamentosa, intoxicação medicamentosa. E lembrando que esses pacientes estão fragilizados e com a imunidade baixa, e pode trazer sérios danos ao paciente, né? E na maioria das vezes, nossos pacientes são crianças, e aí traz danos aos pacientes. Lembrando que no caso do paciente oncológico, ele já é um paciente que se encontra com o organismo mais fragilizado, né? Então, qualquer descuido, né? E tomar um remédio muito próximo do outro pode trazer consequências ainda mais graves do que uma pessoa que não tem tanta fragilidade, não está passando por um tratamento oncológico, não é isso? Isso. E aí também a gente orienta nesse nosso trabalho aqui na Casa do Val Paiva, se ele precisa fazer o uso de, por exemplo, 3 a 4 medicações pela manhã. Nessa tabela que nós fazemos, nessas orientações, justamente a gente faz a tabela em acordo que esse paciente, a diferença de um medicamento para o outro seja no mínimo 30 a 40 minutos, justamente para não haver esse choque de medicação. Porque um pode potencializar o efeito do outro, um pode cortar o efeito do outro e por aí vai. Então, tudo para garantir a eficácia do medicamento, a cura do paciente e também a segurança do nosso paciente. Então, só para exemplificar, se eu tomo um remédio às 7 da manhã e às 7 da noite, eu esqueci de tomar do meio da manhã ao meio-dia, eu só tenho que reorganizar a dose e tomar meio-dia e meia-noite. Isso. Porque aí, na verdade, o ideal é que não ocorra. Mas se ocorreu, faz dessa forma, porque você aí vai estar seguro. Não pode tomar os 2 de meio-dia, nem tampouco tomar de meia-noite, porque aí você vai estar trazendo uma superdosagem no seu organismo, certo? E pode trazer danos. Pode trazer ou não. E a gente tem que lembrar que a diferença de medicamento para veneno é apenas a dose. Bem forte isso, hein? Gente, nós estamos aqui hoje com Isabelle, a farmacêutica daqui da Casa do Val Paiva, e nós estamos entendendo um pouquinho melhor como funciona esse setor. Tem muitas curiosidades. Para você que está chegando agora, fica ligado aí que tem várias dicas legais, não só para quem está passando por tratamento oncológico, mas essas dicas que a gente está dando aqui são para qualquer pessoa que toma remédio que tem um certo de tempo em tempo, não é isso, Isabelle? Isso. Isso serve, e também, aproveitando aqui, falando da cronofarmacologia, serve também para quem toma, para outros tipos de doença, e quem também toma uma toxicidade por medicamento, e mata muito no Brasil. Xande, nós temos alguma interação? Tem sim. Alan dizendo, pessoa educada e competente sobre Isabela. Yara mandando uma carinha com o coração. Diz que é um momento muito esperado. Dalida dizendo, amo essas entrevistas e chegou uma hora de entrevista top. Isabelle, existe uma diferença a cronofarmacologia, no caso, ela muda o mesmo medicamento. Vamos supor que eu vou usar o mesmo medicamento para pacientes diferentes. É a mesma receita, é a mesma direcionamento, o tempo é o mesmo, ou isso pode mudar? Olha, a cronofarmacologia, o que vai mudar não no caso, se é idoso, se é criança. O que vai diferenciar para a conduta da cronofarmacologia vai ser o tipo da doença, certo? E também é importante que se conheça o ritmo, um pouco do ritmo de vida da pessoa, a questão do trabalho, da alimentação, do sono, porque esses fatores também alteram no processo, certo? Sim. Da eficácia do medicamento. Então, isso também é muito importante. E como anda hoje os estudos da cronofarmacologia no Brasil e no exterior? A cronofarmacologia não é uma ciência antiga, ela é uma ciência nova. Nos Estados Unidos, ela tem cerca de 30 anos. E aqui no Brasil, também os estudos têm avançado, principalmente em São Paulo, na USP. E nos Estados Unidos já existem cerca de 50 medicamentos que na bula já contém orientações sobre cronofarmacologia. E um dos medicamentos importantes e que aqui no Brasil tem bastante uso é o medicamento para asma. Então, um exemplo, lá, através dos estudos, eles descobriram que o medicamento para asma, ele sendo aplicado uma maior dosagem à noite,
durante o dia, você não precisa aplicar, ou então você aplica uma dosagem bem pequena. Então, é bem interessante esse estudo, porque quem é asmático sabe o quanto é desconfortável. Você está andando com aquela bombinha e o cansaço da asma você não sabe quando vai chegar. Então, às vezes você está num ambiente e puxa a bombinha e às vezes até por falta de esclarecimento das pessoas, nem sabe, aí você vai pegar a bombinha, tem que usar, fica todo mundo olhando. Então, a cronofarmacologia é importante por esse fator, né? Então, lá você já tem essas orientações, não só medicamento para asma, mas outros tipos de medicamento. Então, você usa, principalmente para a criança. A criança vai para a escola, a mãe já fica tranquila. Usou aquela dosagem à noite e durante o dia manda um medicamento para a escola só por mais uma garantia, mas está seguro. Sim. Isabelle, é interessantíssimo esse assunto. A gente tinha várias perguntas para fazer, mas nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a sua participação aqui na nossa live. Seja sempre bem-vindo e vou deixar um espaço para suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estar esclarecendo as dúvidas e gostaria de lembrar e alertar as pessoas, agora eu fujo um pouquinho da cronofarmacologia, que evitem a automedicação, porque traz sérios danos ao organismo. Sem dúvidas. Gente, então é isso. Nós ficamos por aqui hoje, até quinta-feira que vem. Como eu digo sempre, venham nos visitar. Estamos aqui na rua Clementino Câmara, 234, Barro Vermelho. Quer conhecer um pouquinho do nosso trabalho antes? Vai nas nossas redes sociais, o Instagram, @Casa do Valpaiva, nosso Facebook, Casa do Valpaiva, Twitter também, Casa do Valpaiva, nosso site, casadovalpaiva.org.br, telefone 4006-1600. Então, não tem desculpa para não achar a gente, não é, Isabelle? Com certeza. Então, nós ficamos por aqui e até quinta-feira que vem.